Eu queria mostrar para vocês nessa aula um pouquinho da nossa história pessoal. O que acontece com cada uma das pessoas e depois mostrar o que aconteceu, na verdade, com todo o povo, com todo mundo, né? Como é que é a evolução, o que acontece, por que eu não desenho, por que o outro desenha. Vamos ver então a nossa história pessoal. A nossa história começa quando no início de um ano, entre um ano e um ano e meio, que a gente está ali gatinhando pela casa, dando os seus primeiros passos, e aí você acha aquele bastãozinho mágico, né? Por que mágico? Porque eu chego na parede e de dentro dele sai um fiozinho, olha que coisa mais mágica, e eu rabisco tudo a minha parede, a parede do meu pai, da minha mãe, da minha casa, que eles vão ficar loucos, né? Essa é a fase da garatuja, ok? Primeira fase. Depois dessa fase, nós entramos aí no estágio dos símbolos, que é entre 2 e 3 anos, né? Ele está localizado entre 2 e 3 anos, é onde aparece o primeiro desenho da figura humana. Mas é uma figura humana ainda bem simples, né? Um rosto com alguns traços, não está preocupada com o número de dedos, é uma coisa bem estranha ainda, né? Essa fase ocorre entre os 2 e 3 anos e é o primeiro desenho da figura humana que a gente faz. É bem fácil de vocês localizarem, seria interessante vocês, nesse momento, tentarem relembrar o que aconteceu, se vocês conseguem lembrar isso, entendeu? Cada fase que a gente passa, se vocês conseguirem lembrar a sua pessoal, é bem interessante. A próxima fase, que é entre 4 e 5 anos, é uma fase onde o que acontece? A gente descobre que os desenhos podem contar histórias. Então, um desenho pode contar uma história, tipo aqui, ó, tá chovendo, está contando uma história da chuva. Eu resolvo meus problemas facilmente, estico o braço para pôr o guarda-chuva, entendeu? As soluções são bem simples. Essa outra aqui está contando uma história também. Por quê? Isso aqui é a minha família. É o meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã mais velha brava, tá vendo? Então, está contando uma história. O que é importante é vocês lembrarem que nessa fase é onde aparecem os desenhos de família, ok? Principalmente os desenhos de família e desenhinhos que contam histórias, tá bom? Bom, a fase seguinte, entre 5 e 6 anos, é onde a gente faz a nossa primeira paisagem. Nós começamos a fazer uma paisagem, fazemos outra paisagem, até que num determinado ponto nós chegamos numa paisagem que é aquela. E toda vez que eu vou desenhar uma paisagem, eu desenho aquela paisagem. Eu gostaria que vocês nesse momento tentassem lembrar dessa paisagem e, se for o caso, fazer até num papel só para você ir acompanhando a sua história pessoal, tá bom? E algumas coisas são interessantes aqui, por exemplo, que a entrada do papel é sempre aqui por esse lado, pela esquerda, entendeu? Tudo que está abrindo aqui está chegando para lá. O que tiver saindo na direção de lá, está indo embora do desenho. O que está vindo daqui para cá, está entrando no desenho. É muito interessante isso. Isso que eu estou mostrando para vocês, mas são coisas que realmente é assim que funciona. Se tivesse uma fumacinha aqui, com certeza a fumacinha estaria saindo para lá, que é para ir embora do papel. Tá bom? Então essa é a fase da paisagem. Tentem lembrar e façam no papel. Dá uma pausa se precisar, depois vocês continuam. Bom, entre 8 e 10 anos é o estágio onde o nosso desenho começa a ficar mais complexo, né? Eles começam a ficar mais complexos e outra coisa acontece, eles começam a ser diferenciados sexualmente. Ou seja, os meninos fazem uma coisa e as meninas fazem outra. Meninas começam a desenhar bonecas, mocinhas, noivas, e meninos, monstros, carros, essa coisa toda. Então, vamos lá, 8, 10 anos, desenhos que são estranhos, complexos e diferentes para cada um dos sexos, né? Aí, vamos lá, chegamos no estágio do realismo, de 10, 11 anos, 12 anos, essa idade é mais ou menos aproximada, mas é mais ou menos por aí que acontece. A gente começa a tentar desenhar aqui, por exemplo, um cubo, né?
e faz as formas mais estranhas aqui e não consegue representar o desenho correto. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo ver a imagem. Vocês vão ver que interessante, se vocês lembram que eu falei do simbolismo e de nem observar direito a imagem e já pôr no papel, é bem interessante. Então o que acontece? Nós começamos a desenhar, independente de não, aqui está um pouco exagerado, mas o que acontece é que você quer desenhar uma coisa e aquela coisa não chega, não está no papel do jeito que você queria. Ela está bem diferente, não está legal, você não gosta disso. Então o que acontece? É aí que você chega e fala, puxa vida, eu não sei desenhar. E acaba desistindo do desenho. É nessa fase. As pessoas que gostam muito de desenhar, as pessoas que hoje você fala, puxa, aquele cara desenha bem e tal, são pessoas que ultrapassaram essa fase e continuaram tentando até o momento que ela realmente conseguiu observar as linhas e colocar no papel. Então ela aprendeu a usar o hemisfério direito naturalmente, porque é uma coisa natural. O que dificulta para a gente é que todos esses anos até aqui, que a gente entrou na escola, aprendeu a falar, aprendeu a falar também, aprendeu a escrever, aprendeu a raciocinar, tudo isso é desenvolvimento do hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito ficou sem desenvolvimento nenhum. Ou seja, nesse ponto, a gente está usando 90% do hemisfério esquerdo e quase nada do hemisfério direito. Então, na hora que ele quer trabalhar, como já falei para vocês, o esquerdo não deixa, porque ele é responsável pela nossa sobrevivência, que é aquela história que eu já falei lá no início. Tá bom? Mas, de qualquer forma, o interessante é que é nessa fase é que as pessoas desistem do desenho e falam, não sei desenhar e nunca mais pega no papel. Tanto é que hoje, as pessoas que isso aconteceu, hoje, que se você pegar um papel para desenhar qualquer coisa, o seu desenho, na verdade, é o mesmo que você fazia nessa idade. Não evoluiu nada, porque você de lá para cá não desenhou mais nada. Tá certo? Deu para entender? Agora nós vamos ver um pouquinho na história da humanidade, como é que aconteceu as coisas. Há em torno de 15 mil anos atrás, o que acontecia? Foi quando o Homo sapiens, vamos dizer assim, começou a viver em grupo, mas não havia ainda linguagem. Eles simplesmente viviam em grupo, caçavam, moravam em cavernas, né? E o que acontecia? Bom, vamos caçar um negócio qualquer lá. Como é que eu vou dizer para o meu vizinho como é que eu vou caçar, o que eu vou caçar e o que eu quero que ele faça? Desenhando. Então, eles desenhavam nas cavernas para mostrar o que é que eles queriam, um para o outro. E o mais interessante, como não existia, ninguém sabia falar ainda, não existia a linguagem oral, né? O desenho era feito exatamente com o hemisfério direito. Então eles desenhavam perfeitamente. Vocês vão acompanhar desenhos antigos que são de caverna, que são perfeitos. Olha que coisa maravilhosa, ó. Esses desenhos antigos são muito bem feitos, representam exatamente a realidade. Vejam só, ó. Desenhos bonitos, claro, já estão, faz bastante tempo, mas são desenhos ótimos, tá? Ó, desenho de caçada, tá vendo aqui, mostrando como é que eu chego, como é que eu não chego, a flecha, essas coisas todas, né? Então, ele era usado para fazer essa comunicação. O que acontece? Olha que coisa interessante. Com a evolução, nós descobrimos a agricultura, desenvolvemos uma linguagem oral para conversar. Então, o nosso hemisfério esquerdo começou a trabalhar, a evoluir. E o que aconteceu? Olha que interessante. Perdemos a capacidade de enxergar as imagens e desenhar. Olha os desenhos horríveis. E aqui, para vocês verem mais o que aconteceu. Olha, quanto mais eu fui evoluindo, o meu desenho foi ficando pior. Então, a verdade é que há 15 mil anos atrás, todos sabiam usar o hemisfério direito, todos sabiam desenhar, e com a evolução nós desaprendemos o que já sabíamos. Mas todo mundo está entendendo que é só uma questão aí de uso do hemisfério, né? Que é o que nós estamos fazendo nesse curso, desenvolvendo e ensinando o hemisfério esquerdo a deixar o direito trabalhar, tá bom? Então vamos continuar aqui.
Mais alguns exemplos de desenho já depois da era de desenvolvido a agricultura e a linguagem oral, ficou praticamente rabisco, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui no Antigo Egito. O Antigo Egito é uma coisa interessante, vocês veem que as pessoas eram muito importantes. Então, elas estão sempre de frente, o peito sempre de frente, mas o rosto sempre de lado. Na verdade, eles não eram muito bons desenhistas, não. Mas, olha que interessante, o peito de frente e o rosto de lado. Mesma coisa nesse aqui, as mulheres sempre atrás dos homens, uma questão aí de hierarquia, né? Após essa fase, a gente tem aí aquela fase de colunas gregas, romanas, todas rebuscadas, né? Mas que eu não achei muito interessante, então eu na verdade não coloquei aqui nenhum slide mostrando. Eu já estou andando um pouquinho mais rápido, indo para a era medieval. O que aconteceu na era medieval? A gente hoje acha que nasce achando que as coisas já existiam, como uma perspectiva, por exemplo. Ninguém sabe. Hoje no primário você aprende a fazer perspectiva, ponto de fuga. Nessa época ninguém tinha a menor noção disso. Então o que acontecia? Os desenhos, olha aqui desenhos, eram feitos assim, o que estava na frente, o que estava mais próximo era na frente, o que estava mais para trás era mais para cima. Olha que coisa estranha que fica, né? Tá vendo? Olha esse aqui. Isso não é perspectiva de jeito nenhum, mas eles não sabiam que isso existia, como é que se fazia essas coisas, né? O japonês, ele deu uma solução. Esses desenhos japoneses, você pode perceber que eles são feitos em planos, olha, tá? São planos, né? Então, de alguma forma, eles, vamos dizer assim, fizeram uma solução paliativa, já que não conheciam a perspectiva, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma técnica que desenvolveram naquela época para representar a realidade, já que eles não sabiam o que era perspectiva. O que as pessoas fizeram? Fizeram um tipo de uma moldura, e nessa moldura colocaram linhas, arames, barbantes, de forma que fizesse um quadriculado. E usavam um papel com o mesmo quadriculado ali, coisa que hoje ainda muita gente faz, que não sabe desenhar, faz esse quadriculado para poder conseguir representar ou copiar um desenho. Só que eles eram mais complicados. Ele colocava aqui tipo num obelisco, de forma que ele posicionasse o rosto sempre na mesma posição, né? Para quando ele parasse e voltasse, estivesse no mesmo lugar com a mesma visão. E ele olhava o objeto através do quadro. E o que ele via em cada um dos quadradinhos, ele passava para o papel. E dessa forma, ele, na verdade, conseguia representar a realidade em perspectiva, sem saber que estava fazendo perspectiva, né? Mas foi uma solução encontrada e que, na época, resolveu parcialmente o problema. Mas o que aconteceu? Alguém, andando na rua, descobriu que ele parava na esquina assim e ele via que todas as linhas dos dois lados do quarteirão corriam para cá, para o mesmo ponto. Da mesma forma que quando ele olhava, parava na estrada assim, ele via que as duas linhas da estrada se encontravam lá. No final, elas duas se encontravam. Ou seja, ele descobriu o ponto de fuga, o ponto onde, numa perspectiva, todas as linhas correm. Nossa, aí foi uma festa, né? Esse estudo, por exemplo, aqui, que a gente está vendo, é o estudo do Leonardo da Vinci com relação a quando ele fez a Santa Ceia. E a partir daí todo mundo começou a corrigir seus quadros e fazer os desenhos em perspectiva. Eu pus esse desenho aqui só para mostrar que a figura humana também, só para lembrar vocês, a figura humana também está em perspectiva, né? Então, se a gente desenhar com o lado direito, vocês veem que quando você faz com o lado direito, é como tirar uma foto, você está vendo a realidade. Então, não importa se está usando ponto de fuga ou não, você está representando a realidade. E as pessoas também vão entrar, estão em perspectiva e vão estar de forma real. Bom, o que acontece? Nesta época,
que é o renascentismo, né? Os pintores desenhavam e pintavam, na verdade, a realidade. E ela tinha que ser perfeita, tá? Então, o que acontecia? No século XIII até o século XVII, existia um livreto que era as normas da boa pintura. Quem seguia as normas da boa pintura era aceito como um pintor bom. Quem não seguia era rejeitado. Então, vocês vão perceber que nessa época você só encontra quadros de pessoas paradas, no máximo 2 pessoas. Por quê? Porque para usar as técnicas que eles exigiam, não dava para você retratar uma figura, uma paisagem, por exemplo, uma cena qualquer. Porque você não ia botar 50 pessoas, ó, fica todo mundo paradinho que eu vou fazer a foto, né, o quadro. Então, não dava para se fazer mais nada além de pessoas, 1, 2 no máximo, tá? E quem não seguisse essas normas não era aceito no Salão de Paris, né? Então, o pessoal todo seguia essa norma, mas alguns se rebelaram e falaram, puxa, mas eu quero retratar uma cena, eu quero retratar a realidade neste momento, né? E começaram a fazer quadros retratando a realidade de uma cena, né? Mas uma cena em movimento, as pessoas andando, a água em movimento, os barcos passando, não dá para você ficar representando perfeitamente. Então, são pinceladas rápidas de forma que eu consiga representar aquele momento. Tem que ser muito rápido, senão eu perco. Aí já são outras pessoas, já foram embora, já mudou tudo. Então, são pinceladas rápidas, que ia exatamente contra as normas da boa pintura. Então, vocês observem, por exemplo, aqui, esta figura aqui, eu estou ampliando essas 2 moças aqui, para vocês verem que não tem rosto, são pontos, né? São pinceladas rápidas para representar. Mas eu consigo representar uma cena. E, a princípio, eles não conseguiam entrar no Salão de Paris, estavam sendo expulsos, mas no final acabaram sendo aceitos, porque na verdade todo mundo queria fazer isso. Queria representar uma cena, queria ficar livre para pintar as coisas, né? E com o impressionismo, que é na verdade a realidade instantânea, uma impressão instantânea do que está acontecendo, a coisa mudou de figura. E aí nós tivemos daí para frente, foi aceito o impressionismo e outras formas de pintura. Agora eu vou falar um outro negócio. Vocês estão vendo como a humanidade toda passou por dificuldades com relação a desenho, pintura, que está sempre, como digo, ligadas ao hemisfério direito do cérebro. Uma coisa super interessante que vocês vão ver agora é o seguinte, eu gostaria que vocês imaginassem um cavalo correndo, tem um momento que ele fica com as 4 patas fora do chão. Que momento é esse? Imagine, seria com as patas para frente e para trás, esticadas, como seria? Então, a maioria dos pintores achava naquela época, porque não dá para você observar, o olho não consegue parar o cavalo correndo para conseguir ver com nitidez qual é o momento que isso acontece. Então eles achavam que era quando ele estava justamente pulando, né? A pata da frente para frente e a de trás saindo do chão lá atrás. E colocavam os cavalos nas pinturas, porque nessa época, depois dessa época aí, se pintava muita cena de batalha, aquelas batalhas bonitas com o cavalo. E para ficar bacana, você tinha que pôr o cavalo numa posição bem agressiva, né? E eles usavam esse cavalo assim, tipo esticado, que na hora que você olhava o quadro, parecia que ele estava de barriga no chão. E vocês vejam que coisa interessante, esse problema só foi solucionado com o aparecimento da fotografia. Uma pessoa, então, um fotógrafo, falou, puxa, eu quero saber como é que isso acontece. Ele pegou uma máquina e fotografou o cavalo numa sequência de fotos. E nessa sequência de fotos, ele percebeu que de todas as posições que nós estamos vendo aqui, só tem uma posição que ele está com as 4 patas fora do chão, que é essa aqui. Todas as patas para dentro. A da frente está saindo do chão que está atrás e a de trás está vindo para pegar o chão na frente. E esta era a posição que eles faziam normalmente. Bom, quando descobriram isso daqui,
tá? Que foi já com o descobrimento da fotografia, os pintores começaram a sair corrigindo todos os quadros que eles não entendiam porque estavam horríveis. Mas o importante que eu quero mostrar para vocês, e que eu quis mostrar em toda essa... é que nós vimos primeiro a nossa história pessoal, onde todos passam pela mesma sequência. Alguns param aos 11 anos, que é a maioria, e alguns continuam. Esses que continuam é aquelas pessoas que falam, pô, esse cara desenha bem, que coisa bacana, né? Como é que eu não sei e ele consegue? Porque na época que nós paramos, ele continuou. Porque é natural desenvolver o lado direito do cérebro, ok? E depois eu mostrei para vocês que a humanidade também passou por essas dificuldades. Ou seja, vocês viram aqui que aquele primata, aquele Homo sapiens de 15 mil anos atrás, ele desenhava perfeitamente. E hoje nós estamos no século XXI, estamos reaprendendo o que aquele cara lá de 15 mil anos atrás já sabia, que era enxergar as imagens com o hemisfério direito, usar o seu hemisfério direito livremente para botar no papel. Tá bom? Então, essa aula é mais de esclarecimento para vocês entenderem essa história toda, vamos dizer assim, do desenho e do lado direito e das dificuldades de cada um.